Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas e é o podcast onde falamos sobre saúde, comportamento e sociedade. Eu sou o Glauco. Eu sou o Júlio. E hoje, pessoal, o episódio de hoje é para você que busca felicidade. Sentimental. Demais. Felicidade, né? Feliz. Nossa convidada não é Planet Hollywood, não é Planet Hemp. Não. E para quem é emotivo, então, Virginia Planet, neuropsicóloga. Seja bem-vinda. E o tema de hoje é maturidade emocional e House of Feelings. Ótimo. Virginia, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala um pouco sobre você, de onde surgiu essa ideia de ter uma escola de felicidade e como é importante a felicidade. Mas fala um pouco sobre você, a sala é nossa. Que delícia. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, falando sobre esse tema, falando, aliás, do que eu mais gosto, né, de falar de sentimentos, de emoções, de felicidade. E agora de maturidade, que está tudo relacionado. Bom, é Virginia Planet, é meu sobrenome mesmo. Desculpa a brincadeira, a gente brincou. Eu sempre brinco, gente, é sobrenome, tá no RG, eu posso comprovar. Eu sou psicóloga e sou neuropsicóloga também, sou sócia fundadora da House of Feelings, que a gente fala que é a primeira escola de sentimentos do mundo. Porque a gente vem falar sobre emoções, né? A gente traz esse assunto para a mesa. Eu falo que já passou da hora da gente trazer para a pauta, para a nossa mesa de jantar, para a nossa sala de reunião, sabe? E falar sobre aquilo que a gente sente. Da gente ser verdadeiro, tanto com a gente, como com o outro também, né? De eu poder falar sobre aquilo que eu estou sentindo. E recentemente eu tenho falado muito sobre maturidade. Porque... para você falar sobre suas emoções, você tem que ser maduro para você assumir que o que você está sentindo, ele é seu, ele te pertence, não é culpa do outro, não é o outro, é seu. Assim como o outro também tem que assumir que não é comigo, o que é seu é seu. Perfeito. E o que é meu é meu. Então, enfim, eu venho nessa jornada aí, trazendo esse assunto. E eu lembro, eu fundei a House em 2017. Eu venho do mercado, né? Mercado financeiro, mercado de tecnologia. Imagina, psicóloga. Bora. Diferente, né? Como? Sim, mas foi onde eu descobri, no mundo corporativo, que já tinha passado da hora da gente falar sobre esse assunto. E aí, quando eu fundei a House, as pessoas falavam assim... Você vai falar sobre sentimento na empresa? Virgínia. Isso é coisa pra canceriano, né? Não, veja bem, né? Assim, vamos abraçar a árvore, né? Começa isso, a chorar, né? Eu falo muito de canceriano, porque nós somos cancerianos. Canceriano é super emocionado. E aí eu venho desde 2017 nessa jornada de trazer o assunto com seriedade, né? E cientificamente. Claro que assim, eu brinco, eu amo abraçar a árvore também, mas falar sobre emoção de uma maneira madura, de uma maneira aberta, sabe? De trazer, porque isso vai impactar toda a nossa vida. E, Virginia, tem alguma coisa a ver com essa questão da motivacional que a gente vê normalmente? Que tem aquela coisa, a pessoa tem um estímulo, nossa, de energia, né, Júlio? Normalmente você vai em convenção de empresa, tem aquela... chega, ou um curso, alguma coisa, o cara tem um estímulo. Ele chega na segunda-feira... Não, domingo à noite, antes daquele horário do Fantástico, né? Fala, mas você falou... Ele já perdeu essa energia, ele já volta para o automático. Não tem nada a ver, isso... Motivação com... Então, na verdade, é você identificar isso. Então, se me vem esse sentimento, tô lá no Fantástico, vem domingo à noite, falar, gente, por que eu tô sentindo isso? É você perceber, porque senão a gente entra nesse piloto automático de, poxa, amanhã eu tenho que trabalhar, que droga. Fala, sério que você vai levar a vida desse jeito? Por isso que eu entro na felicidade. Porque não tá certo. Todo domingo à noite te vem esse sentimento ruim e toda sexta-feira o sextou. Fala, gente, desculpa, você está no lugar errado, né? Você está fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa estranha. Não é? E aí entra a felicidade. E outro dia eu ouvi uma coisa tão interessante que falava assim, a nossa sociedade hoje está tomando energético de manhã e remédio para dormir à noite. Porque a gente está se medicando porque eu não estou olhando para mim. E eu não estou assumindo a responsabilidade da minha escolha. Porque eu acho que sempre é culpa do outro. Eu sou infeliz por culpa do outro.
né? É sempre o outro responsável. E você acha que tá mais difícil as pessoas se expressarem hoje, né? Os sentimentos, né? Eu não sei se é mais difícil. É uma boa pergunta. Acho que é algo para a gente refletir. Mas eu não sei se é se expressar, mas é se expressar de maneira adequada. Então, assim, eu tô triste. É meu isso. Eu não posso falar, eu tô triste porque você fez uma coisa errada comigo. Porque você fez. Eu acho que a gente tá se expressando, culpando e responsabilizando o outro. Sendo que eu tô triste porque eu escolhi um caminho que talvez não foi o melhor. Sim, o holofote fica mais na tristeza, talvez... Ou qualquer coisa. Ou assim, eu tô feliz. Ai, gente, meu marido, meu parceiro, minha parceira me faz tão feliz. Não é responsabilidade do outro. Eu tô fazendo essa escolha de olhar o copo meio cheio ou olhar o copo meio vazio. E às vezes a pessoa, quando deposita muito ficha, né? Essa energia no outro, ela acaba entrando no quê? Num parafuso, né? Claro, porque você responsabiliza o outro por tudo. E qual que é a sua participação nisso? Gente. Total, 100%. 100%. E aí entra no, sabe, assim, não, eu não sou feliz hoje porque lá atrás eu não pude estudar a faculdade que eu queria estudar. Porque o meu pai, ou porque a minha mãe, ou porque... Fica usando escudinho do Esparta. Cria um escudinho do Esparta. Põe assim, ó. Não, porque não tem nada, é invisível esse escudo. Fala, tá bom, faz hoje. Sim. Sei lá, escolhe hoje. Né? E é difícil as pessoas quererem viver o hoje, né? É muito, porque é difícil. É muito difícil. Porque você se responsabilizar. A culpa é minha. Eu escolhi errado. Tá bom, e o que eu vou fazer de diferente? Então é muito mais fácil responsabilizar o outro. É muito mais fácil responsabilizar o outro. E como foi criar a empresa? Como é que foi criar a House of Feelings? Como foi isso? Para trazer. Mesmo tendo. Para compartilhar isso, porque é uma coisa, sentimento, é uma coisa, emoções, eu falo, brinco. Parece que é um negócio. Aí entra tudo certo. Calma. Você quer me dar um abraço, né? Dá um abraço. Perdão, achei tão engraçado Mas é verdade, né? Porque parece que vem a felicidade e fica... Aí sai a felicidade, vem a raiva. Hoje eu tô me putinho, né? E você fica assim, é verdade. Parece como é que é o divertidamente. Divertidamente. Eu acho que aquele filme explica muito bem isso, né? Total, né? Não, e assim... Não, imagina. E tudo... Assim, desculpa, Virgínia, mas é que eu sou canceriano sentimental. Eu sou tudo canceriano. Sentimental, chorão, ciumento, família, sabe assim? E é difícil de lidar com as emoções. Mas isso que você falou é muito importante. Sentir. As pessoas parecem que não querem sentir a tristeza. Não querem sentir. E é bom sentir para avaliar. Como que é isso, Virgínia? Então, você tinha me perguntado como que saiu. São duas janelas, calma. Você abriu duas janelas em Windows. Vamos. Primeiro, por causa da escola, porque você deve ter escutado muito assim, nossa, uma escola de sentimentos, você tá viajando. Então, tudo começou muito lá atrás com um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que eu até citei ele num momento nosso. Eu sou otimista por conta do meu pai. Meu pai, eu tenho esse olhar por conta do meu pai. Legal. Então, eu sou muito otimista. Para mim, tudo vai dar certo. Para mim, pode estar tudo... Mas eu falo assim... Gente, não é que tem um lado bom aqui? Mas tem isso aqui. Olha. Eu tô... Pra mim, e é muito engraçado, que parece poliana, né? Eu lembro, o meu tio falava assim, a Virgínia acha que esse mundo é poliana. E eu falava assim, tá tudo bem, eu vou viver assim, pra mim tá tudo certo. É uma escolha que eu faço. E aí, quando eu li esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu falei, gente, a felicidade é uma escolha. Olha que máximo! E você tem resultados concretos, né, muito melhores por você escolher ser feliz e olhar para o copo meio cheio. E aí, nesse momento que eu li esse livro, eu falei, no meu aniversário, dia 21 de dezembro, eu vou fazer um workshop para todos os meus amigos e para toda a minha família. E eu vou falar para todo mundo nesse workshop que dá para ser feliz. E eu já montei tudo na minha cabeça. Você mentalizou? Eu já tinha um hotel, eu já tinha assim, vou convidar todo mundo, coffee break, tudo. Eu ia fazer um workshop no dia do meu aniversário para mostrar para minha família e para os meus amigos, falar, galera, deixa eu mostrar para vocês esse negócio. Então eu já montei esse primeiro workshop na minha cabeça há muito tempo. Eu falei, eu vou fazer isso.
Ai, a vida, né? A vida nos leva. E aí, nasce... Vida. Mas não nasceu o workshop, mas nasceu House of Feelings. E o primeiro workshop da House of Feelings foi Redescobrindo a Felicidade. Caramba! Redescobrindo a felicidade. Exato, que foi o primeiro workshop da House falando de felicidade. Então, assim, não foi no dia do meu aniversário, não foi, né, o que eu tinha imaginado, mas a partir daí nasceu a House of Feelings, com mais 2 sócios, né, na época, e que a gente falou, né, a gente precisa falar sobre felicidade. E aí, e foi muito legal, porque a gente construiu uma ferramenta para você olhar e falar assim, poxa, diante de um ambiente onde ele não é favorável, como que eu vou ser feliz? Como que eu vou escolher ser feliz? Voltamos de novo no ambiente. Porque o ambiente, ele sempre vai estar ali te levando para um caminho, né, que enfim, por exemplo, eu sempre dou exemplo. Eu quero emagrecer. Tá. Por que você não emagrece? Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho, né, meu marido não me ajuda, né, meu companheiro, minha companheira não me ajuda. Você sempre dá um monte de desculpa. Aí, tá, mas se de fato você quer emagrecer, o que você pode fazer diferente disso e que você sim vai chegar no resultado que você precisa? Acorda mais cedo. Vai fazer academia ali, né? Hoje em dia você tem um monte de aplicativo que te ajuda. Então, assim, é uma escolha. E aí a gente sempre falava assim, não, mas não dá. Isso eu não consigo. Então, talvez emagrecer para você não é prioridade. Então, para de falar que você quer emagrecer se isso não é prioridade para você. Para de reclamar. Fica nesse looping, né? Exato. Porque, assim, se isso é muito importante para você, você vai dar um jeito disso acontecer. Sim. Então, não dá desculpa. Então, nesse workshop, né, nesse encontro, a gente falava muito de ambiente, então a gente falava de maestria, o quanto aquilo que você faz bem, aquilo que você faz de melhor, eu falo, sabe o estado flow? Que você fala assim, gente, aqui, por exemplo, para mim isso daqui é um estado que vai passar 1h30, você vai falar, Virgínia, desliga o microfone, para de falar. Tira aqui, ó. E é onde você mais rende. Sim. Né? E assim, sua capacidade de produzir aumenta de 3 a 5 vezes quando você está nesse estado que você é o máximo da sua capacidade. E é gostoso, né? Fazer algo maravilhoso. quando você está feliz. Só que quando você pergunta, você é mestre em quê? A pessoa fica... O que é isso? Aquela tela azul, né? Porque a gente não aprendeu a olhar para isso. Então, olha como é um caminho, é uma jornada de aprendizado, de você olhar para você e falar assim, o que me faz feliz? O que te dá aquela sensação? Sabe aquela sensação que dá aquele quentinho, aquela coisa... Ai, que delícia. Quando você entende o que te traz isso, você cria momentos mais vezes para isso acontecer de propósito. Perfeito. Não é sem querer. Então, fala, se eu gosto disso, eu vou criar mais momentos. Então, eu vou fazer mais podcast, vou chamar mais pessoas para falar sobre o tema. E aí você... É o que está acontecendo com a gente mesmo, exatamente. E aí você vai atrás, porque você vai começar a produzir mais, você tem resultados melhores. Você empolga, motiva e começa e aí a sua vida começa a fluir. E propósito também, Virgínia. Propósito. Então, assim, qual que é o seu propósito? E aí as pessoas falam, nossa, de novo, o que é propósito? Adorei. E propósito. Você vai matar ele de aqui. Não parece quando você fala de propósito, parece aí você imagina assim, não. Nossa, propósito é aquilo que te dá essa sensação boa, que te traz isso, de você fazer algo que impacta pessoas. E eu falo assim, o meu propósito eu descobri quando eu fundei a House, a gente fez esse workshop, falei, bom, eu tenho que vivenciar isso, então qual é o meu propósito? E eu comecei a ir atrás, e não é fácil isso, né? Não. É uma busca incansável, até o nome do filme. É a arte da felicidade, a busca incansável, né? E aí eu cheguei, quando eu comecei a entender o que me motivava, lá atrás, em 2017, eu cheguei que o meu propósito era acalmar o coração do mundo. Nossa. Por quê? Porque toda vez... E eu comecei a perceber, assim, mas o que porque normalmente é uma retroalimentação. Então, o seu propósito é quando eu faço algo, então eu tenho uma ação que impacta em você e você me devolve algo.
essa devolução ela vai me impactar. Alguma coisa que vai mexer. E é nessa percepção que eu tenho, eu falo assim, nossa, quando você fala assim pra mim, Júlia, fala assim, nossa, Vi, puta, que bom que você falou isso pra mim, sabe que eu não tinha pensado nisso? Mas fica eu acho que eu vou... Aí me dá uma sensação, eu falo assim, ai, é isso que eu gosto. É isso que me dá... Porque eu vou continuar fazendo isso. Então, quanto mais pessoas eu falar isso e mexer... Aí mexe pro bem, né? E aí você entende que é como se o falar... Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo, o que a gente tá trazendo? Esse movimento para as pessoas falarem assim, nossa, então não é tão difícil assim. Não é fácil. Não é isso igual o jogo de videogame, né? Você acorda como tá lá. Easy. Mas você entende que é algo que... É uma mudança de mindset que você precisa e fala assim, o que eu preciso, no sentido de que tá comigo, a bola tá comigo. E você comentou... Não tá com ninguém mais. Só vou ser feliz se eu tiver uma pessoa do meu lado. E o que a Virginia falou de jogar a responsabilidade pro outro. Por exemplo, eu quero um tablet, eu comprei. Ai, nossa, comprei. Passou. Agora eu quero, sei lá, xícara. Até aproveitando que ele falou isso, veio uma emoção aqui. Vai ter uma janela sua que tá aberta aqui. Qual que é? Tá aberta? Do sentimento. Pronto, agora você fez esquecer. Não, vai ela não colou placa. Não, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, na verdade, eu quero ganhar um brinquedo. Aí você ganhava um brinquedo, o pico da sua felicidade parecia que durava muito tempo, né? E aí quando a gente fica adulto, você compra uma coisa hoje, parece que já não é mais aquela... felicidade, que parece mais efêmero. Muda mesmo ou não? A minha pergunta não tem nada a ver, Virginia. Não sei. Não, pode ser, porque, sei lá, quando você é pequeno... Você sentia isso quando era talvez pequeno? quando você é pequeno... Nossa, muito. E né? eu lembro que quando eu era pequena, com o carrinho, eu ganhava, assim, brinquedos simples. Nossa, que lindo, né? Que delícia ter. Mas eu acho que quando a gente é pequeno, a gente vivencia o momento. Acho que você tá focado naquilo, né? Eu acho que, sabe, aqui... Tanto... né, sentimentos como ruim também, né? Porque a criança, ela é muito intensa. Então, assim, sensação de abandono, sensação de não ser visto, de não ser ouvido. Eu vejo meus filhos que quanto mais eu falo, me fala o que você está sentindo, me fala para eu entender e a gente organizar. Eu tenho um dos meninos, teve um dia que ele falou assim para mim, eu dei um beijo. Eles dormem, né? Caminham uma do lado da outra. Gêmeos. E eu lembro assim, eu dei um beijo em um. E aí, quando eu fui dar no outro, o outro falou, ai, mamãe, tá vendo? Você esquece de... não, primeiro eu dei nele, depois eu fui dar no outro. Aí ele falou, tá vendo, mamãe? Você me esquece, você não dá beijo em mim, você só dá beijo no outro. Aí assim, como assim? Mas eu te dei um beijo. Não deu. Eu falei, eu te dei. Você não lembra? Eu dei um beijo em você. Não deu. Aí, assim, vamos lá. Não guarde uma informação na sua cabecinha que ela não tá certa. A mamãe tá te falando que ela te deu um beijo. E eu te amo do mesmo jeito. Então, não guarda isso, porque isso vai ficar na sua memória. Se você ficar olhando e prestando atenção nisso, de que você não é amado, de que você não é querido, é isso que você vai guardar para o resto da sua vida. E isso não é real, isso não é verdade. Aí ele ficou pensando. Porque se eu ignoro... Então, assim, ele verbalizou. Sim. Que bom. E eu usei essa informação para falar, isso não é real, isso não é verdade. Então, não guarde essa informação para você. Mas antes a gente se calava, porque a gente aprendeu a se calar. Sim, engole o choro. Criança tinha que ficar quieto. Engole o choro. Ah, moleque, você tá viajando. E aí, sabe quantas vezes você fala para sua mãe, para o seu pai, fala assim, você nunca me levou. E você fala, nunca. Você nunca. Você sempre é comigo. Não, você nunca me levou. Então, que informação que a gente guarda? Então, quando a gente é criança, é muito louco isso, porque são informações que a gente vai guardar e como se aquilo fosse real e verdade absoluta. Felicidade. Vocês pensaram? Não. Vocês pensaram. Não, eu tô pensando de pequeno, faz refletir muito, porque... Emoções, né? Felicidade, porque todo mundo quer ser feliz hoje. Todo mundo quer. A corrida do ouro, né? Quer na rede social postar uma coisa que tá bem, às vezes não tá. E aí que entra nessa frequência, que é um pico, né? Ela não mantém a felicidade. A felicidade são momentos. E você... E o que é interessante, assim... você perceber o que acontece. Porque, assim, tem dia que você acorda e fala assim, gente, o mundo é pequeno para mim hoje.
Sim, tem dia que você O mundo acorda... é pouco. Eu vou arrasar aqui, ó. Deixa comigo que eu mando. E aí tem dia que você se sente assim... Nossa, hoje é segunda-feira. Ai, que difícil. E tá tudo bem, porque isso vai acontecer o tempo todo. Mas o que é importante? É você começar a se dar conta e perceber o que te leva para esse estado. O que não deu certo, o que você ouviu que te fez desmotivar. E aí, vivenciar, acolher esse sentimento, porque tá tudo, né? Você não vai ser sempre tudo bem, você não vai ser sempre, né, dar conta de tudo, mas você acolher isso que você está sentindo, né? Tô chateado, tô sem energia, eu não tô afim hoje. Ó, quer saber? Desmarca com a Virgínia, hoje eu não tô bem. E eu quero me respeitar. E a gente poder falar isso abertamente, falar, não, eu não tô 100%, mas vamos. Eu tô, sei lá, 80% hoje aconteceu um negócio meio chato de manhã, mas vamos que eu me resolvo aqui, tá tudo certo. Então, é essa autopercepção de que o momento que você... Gente, quando eu tô assim, me sentindo o máximo, eu falo, eu preciso aproveitar, porque não vai durar muito. Sabe? Deixa eu usar isso agora, Então, você tem que curtir, você tem que vivenciar e falar, porque não vai durar pra sempre isso daí. Mesmo. É assim que você acorda, que você fala, nossa, hoje eu vou... Você sabe que o Júlio teve um episódio da vida dele que a gente foi obrigado a falar, filho, diminui a felicidade porque você tá irritando pessoas. Vou falar de novo nesse episódio, galera. A galera tá até chato. Eu falo, eu sou irritantemente... Não é nem irrita, é irritantemente feliz. O Júlio esse ponto Mas, Virgínia, agora eu penso o seguinte. A gente vem do Covid, né? Ainda está presente, vai continuar para o resto da nossa vida. Só que de 2020 para cá, até estão brincando, né? 2023, nossa, já não acabou ainda? Caramba, acabou de começar, tem tanta coisa. Como essa questão da ansiedade, que cresceu muito, e a ansiedade daquele sentimento de tudo que eu estou fazendo parece que nada está dando certo. Vai ser uma coisa. Como trabalhar dentro da House of Feelings essa questão da ansiedade com a felicidade? É um antídoto ou não, Glauco? Não tem uma poção mágica. Dá pra fazer, porque assim, é difícil, se eu tivesse essa poção, eu tava rica. Você tava rica. Eu tava assim, ó. Tava fazendo assim, gente, é só fazer assim, ó. Pensa. Mas tá fazendo sentido o que eu tô dizendo? Por quê? Eu vejo que é muito importante essa parte de felicidade, até porque nós não nascemos com manual de instrução e hoje as empresas, principalmente na área da saúde, que é o que a gente pensa, né? A pessoa perdeu um parente, aí chega no hospital, é maltratada, tá todo mundo num, vamos dizer, um inferno astral aí. Como isso? O que você fala assim? Glauco, seria interessante ter um programa sobre isso dentro das empresas. Total. Você sabe que tem uma... Faz sentido o que eu tô falando? Não, super. Porque o que acontece? Hoje a ansiedade, ela tá muito presente, assim, mas fora do normal. Porque a ansiedade, ela é importante, né? O estresse é importante. A gente tem que passar por isso, que é o que movimenta a gente, né? Eu preciso ter o cortisol aí pra... Cortisol precisa trabalhar. Exato. Mas o nosso nível de ansiedade está muito alto. E ele está adoecendo a gente, né? Que vem o burnout, vem todo esse estado que seu corpo, ele para. Eu falo que o burnout, é quando cai o disjuntor. Porque você não ouviu o corpinho tá te falando, o corpinho tá te avisando, mas você ignora e segue do mesmo jeito. Então, sim, eu acho que está muito relacionado a essa ansiedade de querer fazer, de querer dar conta, de querer essa hiperconexão que a gente está atrasado sempre. Sempre, né? Atrasado. Eu preciso conectar, eu preciso fazer. E você não se dá, e você não se permite o tempo, né? Para você dormir bem. Então, desconecta. Não deu. Tá tudo certo. Então, isso sim está relacionado, porque quanto maior a ansiedade, menos percepção você tem do momento presente. Porque a ansiedade é você pensando no futuro, é lá na frente. Isso aí você não consegue ver o teu ambiente. E a felicidade está onde? No agora. Quando que você é feliz? É agora. É agora que eu tô nesse... agora que a gente tá aqui. Deixa eu aproveitar. Tô feliz pra caramba. E a ansiedade é você tá sempre no momento futuro. Então, você adoece. Então, você está uma sociedade adoecida que não está feliz, porque você não está olhando para o agora. Então, às vezes está acontecendo uma coisa muito legal ao seu redor e você não está olhando e não está percebendo. E às vezes você está muito feliz com alguma coisa, mas você está tão preocupado em compartilhar, tão preocupado em
que você não vivencia isso. Aí, puf, passou. Aí Foi você até fala, o exemplo do final do ano, não sei que país, estavam tirando... foi. Falaram, não, mas é porque é europeu. Não, aí o pessoal embaixo que é o europeu. Não, mas, gente, desde que eu saiba, desde que nasci, Réveillon, feliz ano novo, vai abraçar. E não tem, né? Mudou muito, né? Você acha que as pessoas estão mais frias, Virgínia? O que você tá achando? O que você tem... Ai, ou mais abertas? eu não sei. Ou mais abertas a essa questão de... Por exemplo, você acha que quando você... Sua primeira empresa que você foi dar aula sobre sentimento, o que você percebeu? Ah, não. Quando eu vou falar sobre isso, gente, é impressionante como as pessoas vêm perto de mim e falam, Virgínia, eu precisava ouvir isso. Nossa, que bom que você veio. Nossa, que bom que você fala sobre isso. Assim, é muito forte. É como se... A sensação que eu tenho, às vezes, quando eu vou dar uma palestra, eu vou falar, é que eu faço assim... Acorda pra vida, criatura! Tipo, a pessoa tá assim, nossa, filhão. Jura que eu posso ser feliz? Eu posso ser feliz? A felicidade sério? é assim. Não é o maior, né? Que é aquele documentário que fala que a felicidade é um estado de espírito. Ela não tem diploma, não é nada. É seu estado de espírito. Exato. E o sentimento né? Porque hoje eu tô com raiva, é um sentimento. Como eu lido com a raiva? Eu tô aprendendo também a lidar com o sentimento. Não, a gente tá o tempo todo aprendendo. Você acha, às vezes eu tô tão irritada, assim, e sei lá, eu tô estressada, eu falo para as crianças, eu falo, gente, muito irritada. Meu marido até me ajuda a falar, crianças, sai, mamãe tá meio irritada hoje. Então sai todo mundo de perto, que eu falo, eu tô muito brava, eu preciso de espaço. E aí todo mundo já... sai todo mundo correndo. Fala, ixi, azedou aqui com a mamãe. Então e tá tudo bem, você tá assim. É um sentimento, eu sou um humano, sou um sapiens. E eu preciso, né, e tá tudo bem. Que eu não vou estar plena o tempo todo. Todo mundo fala assim... Às vezes minha mãe fala assim... Eu brigo com as crianças, minha mãe fala, mas você é psicóloga. Eu falo, na minha casa eu não sou psicóloga. Com os meus filhos eu não sou psicóloga. Porque eu sou mãe. Acima de tudo eu sou mãe. Porque assim, né, assim... Sinto a culpa, sinto o medo. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu... E tá tudo bem, né? Eu também tenho uma autocobrança. Todo mundo tem, né? De querer ser... E tem gente que fica no vitimismo, né? Prefere ficar no vitimismo. Isso acontece comigo, essas coisas. Gente. Eu tenho uma sorte. Eu não tenho sorte. Nossa, é só a vida. Você vê assim. Muito disso. E contamina, né? E puxa, né? Energia ruim puxa também. Puxa pra caramba, né? Uma vez eu vi, gente, não sei, eu vou pesquisar, que falava assim, uns pontinhos coloridos que falavam... Onde eu vi, gente? Agora, foi esses dias. Que falava assim, cada pontinho desse, então, era colorido. Ponto azul, ponto vermelho, e que falava basicamente o seguinte, tá vendo como os pontos azuis são os pontos tristes, de pessoas que estão tristes. Então, era o nível de felicidade e tristeza. E falava assim, que as pessoas mais felizes, elas ficam mais próximas. E que o nível de felicidade, as pessoas mais tristes se afastam das pessoas mais felizes. Então, primeiro que a felicidade, ela sim pode... Incomodar. Não impactar o outro. Tá. Então, se eu estou feliz, eu posso... vamos fazer um negócio. Isso contamina positivamente. Assim como a tristeza, né? E o negativo. Mas mostrava muito isso, que as pessoas felizes, elas começam a se agrupar e os tristes também começam a ser excluídos. Tadã! Você é triste. Pegou a dica, mas filhão. Assim, não é triste de momentos. Não, triste. Mas é de comportamento, sabe? De ver negativo, sempre isso. E você sabe que... eu ia falar uma coisa das empresas. De ter a felicidade, um programa de treinamento, alguma coisa assim, desse tipo? Não. Bom, vamos continuar e depois eu vou lembrar. lembrar. Volta. Não tem daqui a pouco. E você falou sobre essa questão... lembrei. Desculpa. Imagina, já guardei a minha. Não, porque eu ia falar das empresas, que algumas empresas começaram a criar áreas que cuidam do bem-estar do funcionário. Tem o CHO, né, que é o Chief Happiness Officer, e tem áreas de bem-estar, que olham para o colaborador... porque você perguntou, né, das empresas, de como que isso está impactando, né? Se impacta... E aí as empresas estão começando a olhar para isso. Mas o grande problema é que a gente não tem dados que se conversem ainda. Como assim? Então, por exemplo, se eu tenho um líder que ele é mais humano, e o número que ele traz...
eu não consigo conversar esses dados. Do mesmo jeito que eu tenho um líder que é sangue nos olhos. Aquele remento. Mas que te traz um número, te traz resultado. Eu não consigo ver o resultado, o número de afastamento, de presenteísmo, para conversar. O que eu quero dizer? Que nem sempre... isso, gente, é uma hipótese minha, tá? Isso daí não tem dado, nunca. Mas eu queria, assim, meu sonho de consumo é que esses dados começassem a se conversar. Então, se eu tenho um líder que é muito mão pesada, mas que tem número, a empresa fala, mas esse líder me dá resultado. Mas será que ele traz resultado mesmo? Só que os Qual é o impacto tudo... que ele tem? Exato. Será que, de fato, ele me traz um número? Então, se esses dados, a partir do momento que esses dados começarem a se conversar, aí, gente, vai ser. Porque geralmente o que é mais humano não traz o resultado. Exato, não. Líder bonzinho, só que a gente não sabe, né? E não é ser bonzinho, né? Não é ser bonzinho no sentido de, tá tudo bem, acolher só. Não, não é isso. Mas ser um líder humanizado, de olhar para você como uma pessoa, de falar, você não tá bem, né? E saber que você também não tem todas as respostas. Acho que o líder de hoje ele tem que ser humilde, tem que ser orientador. Porque eu lembro quando a gente fala de ser líder, não pode ser paizão, hein? Ficar passando a mão na cabeça, você vai ver, os funcionários vai ferrar. Tem essa coisa. Mas eu acho que dá para você... Mas a questão da liderança hoje dentro da empresa é fundamental, né? Porque não está em casa, está no trabalho. 70% do tempo que aprende dentro do trabalho. Quem está ali com você é o líder. Se o líder é um carrasco, te tratar mal, você vai ser infeliz também. E aí o que você vê hoje, engajamento, por exemplo, felicidade, engajamento, tudo isso. Se eu não estou feliz aqui, eu não estou sendo 100%. Não. Você tem 50% da Virgínia trabalhando ali para você. Que até tem um termo que fala agora, esqueci o nome, né? Que é o povo que finge estar trabalhando, é o 5-20, né? Só recebe... Criaram um três também, mas aí é ruim para a pessoa também, né? Porque é um sentimento que ela vai alimentando que ela não consegue ver a luz no fim do túnel, a felicidade. Então, mas eu posso, assim, vir trabalhar e assim, não, 5 horas da tarde eu tô fora. Mas a hora que eu estiver aqui, cara, eu vou estar 100% com você. Mas assim, focadíssima. Porque eu quero fazer esse negócio bem feito. Mas 5 horas da tarde, eu tô indo para minha academia, eu tô indo para ver meus filhos, eu tô... Então, é sobre isso, sabe? Assim, quanto que eu tenho de você aqui comigo? Você tá 100% comigo? E aí, Virgínia, dentro dessa questão da felicidade, tá envolvido dinheiro? Autorrealização? Tem diferença entre... Então, dizem pesquisas que não tem. Tem até relação, um felicidade certo valor, e autorrealização. acima disso, não tá ligado à felicidade. Porque é o que você falou, nossa, eu comprei esse tablet. Passou. Nossa, comprei essa xícara. Acabou. Comprei um Play 5. Não, tô brincando. Esse aí não passa nunca. Esse aí não passa nunca. Esse tipo de coisa não passa. Tô brincando. Juro. Não, mas Virgínia, uma curiosidade. Abandono. Rejeição. É um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir? Nossa Senhora. Forte a pergunta agora. Valendo 10 mil reais a pergunta. Não. Eu acho que a rejeição é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Ser rejeitado. E tem né, falando de perfil, tem gente que sofre ainda mais. Sofre mais, né? Muito mais. Imagina, gente. Porque nós somos seres sociais. A gente nasceu para viver em sociedade, viver em grupo. Então, basicamente, tudo que a gente faz hoje é para ser aceito. Exato. E aí, quando você é rejeitado, imagina o impacto assim, que é. Porque assim, ó, eu estava vendo uma pesquisa, até citei, recente, sobre hipervigilância no cérebro causado pelo uso do WhatsApp, principalmente. Da pessoa ver que está online. Às vezes acontece isso na farmácia. O robô está online, às vezes o paciente chega e fala assim, nossa, está online, por que não responde? Não, é um robô, não é. E o quanto esse online... deixa acesso ao eixo HPA e acelera isso e deixa as pessoas com um sentimento muito de abandono e de rejeição. Então, por exemplo, escreve textos, a pessoa vai lá e escreve um... Ok. Então, assim, até nisso tá acontecendo essa questão de rejeição, não só ser rejeitado. E às vezes eu percebo, tô perguntando isso porque esses dias eu vi uma matéria triste de feminicídio, onde
houve uma rejeição e a pessoa às vezes não aceita isso que chega a cometer. É isso mesmo? Será que é isso que acontece com a pessoa? Eu tô curioso aqui perguntando. Não, assim, é uma resposta que eu não tenho pronta e também não sei se seria, mas eu iria muito pelo lado, de novo, de você culpar o outro. De culpar o outro. Então, assim, por que eu tô me sentindo rejeitado? Tipo, ela é culpada, não eu. O que faltou em mim que eu preciso disso? Né? Então, de novo, por que você responde ok pra mim? Isso é meu, não é seu. Nossa, Virgínia, porque não, tá ok, que você precisa de mais. Ou, de repente, eu te comunicar e falar assim, Júlio, quando você me responder, escreve uma coisa mais fofa. Tipo, gasta 5 minutos pra me responder, porque eu sofro com isso. Aí você vai falar assim, Virgínia, beleza, então quando a Vi me escrever, eu vou ter que gastar 5 minutos para escrever uma resposta para ela, porque ela precisa disso. Mas eu te comunico que eu preciso disso. Aí já é diferente. Principalmente numa relação mais íntima, sim. Exato, sim, de falar assim. É legal. Eu vou dar um exemplo. Fica à vontade. Eu sempre dou meus exemplos. O meu marido é engenheiro. E ele, assim, né, desligado com tudo, com, né, presente, Dia dos Namorados. E eu sou assim, gente, dá uma afro. Dá uma coisa. Lembra de mim, né? O jantar. Né? Crianças, hoje, vocês vão ficar na casa da avó. Isso. E eu gosto disso, pra mim é importante. Pro Vivi falar, esse negócio de Dia dos Namorados é pra vender mais. Eu falo, então compre. Então, não esquece. E aí um dia eu falei pra ele, eu falei assim, pra você não é importante, mas pra mim é importante. Assim, depois de eu ter sofrido. Mas ele aprendeu com você agora. Mas porque eu falei pra ele, eu verbalizei, eu falei assim, sim, pra você pode não ser nada, mas pra mim eu preciso, vai numa floricultura, compra a flor e me traz essa flor. Escreve um cartão, fofo. Não exige demais. Aqui. Não, tô brincando. Mas eu verbalizei que pra mim era importante aquilo. Sim. Eu ser lembrada, porque senão eu ia sofrer toda vez. Então, assim, a partir de agora, todo Dia dos Namorados. Agora, assim, ele vai, porque falando, vai azedar. O limão vai azedar. Então, eu já... Porque era a minha expectativa. Sim. E ele entendeu que pra mim... Porque eu aprendi... De novo, meu pai era um gentleman, gente. Meu pai abria a porta do carro, meu pai puxava a cadeira pra gente sentar, pra mim e pra minha mãe. E eu falava, eu aprendi isso. Homens meu pai era assim, gente. E eu falei, eu aprendi isso, pra mim é importante. Então, assim, eu gostaria disso. E aí ele falou, beleza, então vamos, né? E é bom quando você consegue se expressar esse sentimento, né? Exato. Mas tem pessoas que têm dificuldade de total. Travada eu aprendi depois de sofrer, porque eu falei, ele não... E ele olhava pra mim e falava assim, tô entendendo, tá bravo com o quê? E aí a pessoa tinha mal interpretado você. Sim, total. Por expressar o seu sentimento. Então você fala assim, olha, eu esperava isso, eu queria que você me falasse tal coisa. Quando você me responder, eu espero que você me... Né, um ok pra mim não é suficiente. Eu queria algo mais. Aí você vai falar assim, ai, Virgínia, desculpa, pra mim um ok significa... Aí, tá bom, então o Júlio vai... Mas não é comigo, né, Júlio? Não, Virgínia, não é com você. Então tá tudo... Sabe a gente falar e se resolver? É melhor, né? Um bom diálogo, né? Porque a gente cria um monstro. É a questão da falha da comunicação que a gente pega em tudo. E aí, Virgínia, diante de tudo isso, né, que a gente está falando aqui, de ansiedade, até tem a depressão, o consumo de ansiolíticos, que aumentou pra caramba de 2020 pra cá, como ter maturidade? Você começou a falar sobre essa maturidade emocional, que é emoções, né, Júlio? Muita coisa. O tubo mágico, o tubinho mágico, falando um monte de coisa, alimentando você alimentando essa máquina orgânica. Porque é um download todo dia que a gente faz, né, Virgínia? Todo dia. Hoje tô fazendo download, amanhã é o download. E a maturidade, às vezes, para alguém que tá nos assistindo, vai pensar assim, é o seu... Nada me atinge. Vou pôr fogo em mim. Nem sinto dor. Como ter maturidade num cenário desse? Então, você olhar para você se perceber, você
sentir que isso é meu, não é seu. Então, se a gente brigou, eu estou com raiva, a raiva é minha. Eu vou ter que lidar com essa raiva, eu vou sair, vou refletir. Nossa, mas por que eu fiquei tão brava com isso? O que será que aconteceu? Que gatilho que foi esse? Porque a raiva é minha. Então, a maturidade é você se responsabilizar e assumir o comportamento que é seu, sabe? Então, assim, se eu fui grosseira com você, eu vou parar e vou falar assim, desculpa. Nossa, eu tô muito brava, eu tô irritada, não é com você, não. Me desculpa. Não é não ser nunca grosseira, não é não ficar brava, não é ficar zen, mas é você assumir e falar, galera, desculpa, não tô bem. E tá tudo bem se expressar assim. Né? E às vezes isso tem pessoas é maturidade. E às vezes falta essa maturidade. Tem gente que leva 3 dias para falar com o outro, fica com a cara fechada, não fala com nada, né? Fica sem conversa. Mas mesmo assim, porque assim, eu acho que a grande dificuldade nossa é a gente aprender a falar. Então, assim, é muito louco porque a gente não tem repertório para falar sobre aquilo que a gente está sentindo. Eu sinto só coisas... Joga, né? E que eu não sei... Sabe quando você fala assim? Que é isso, eu não sei nem o que eu tô sentindo. Eu não sei nem o que falar porque eu não sei o que eu tô sentindo. Porque eu não tenho repertório. Então, outro dia eu ouvi falar assim, nossa, às vezes eu falo que eu tô com ansiedade, mas na verdade eu tô com fome. Olha que louco, porque o seu... Oi? Não, eu tô com fome. Não, mas olha só, porque o que são as emoções, né? E os sentimentos? É o seu corpo reagindo e você dando um significado para o que o seu corpo está te passando de informação. E aí o sentimento você pega o seu histórico e você transforma nisso, né? Você acessa seus dados, exato, analisa e aquilo que eu tô isso sentindo. Referência, não é? Que tá são suas acontecendo isso referências. Então, o que a gente aprendeu? Não se comporta assim. Não, engole o choro. Não pode ficar triste. Não se conta. Muito feliz? Fecha. Não pode expressar muita felicidade, que também não é bom. E aí a gente não criou repertório para falar o que eu... Tem um gráfico de um... que é um livro que chama Permissão para Sentir. Permission to Feel. Ele chama... A gente vai colocar na descrição do vídeo aí, pessoal. Fica tranquilo, viu? Aproveitando, Virgínia, não te cortando. Dá um recado. Pessoal, dá o like, compartilha, né, Glauco? Para quem tá querendo, se inscreve no canal e compartilha essas informações para quem precisa, para quem é emocional, assim como nós. Aciona as notificações. E quem precisa muito, né, compartilhar, porque é muito rico isso. Esse conteúdo que você está compartilhando aqui com a gente... Aqui a minha cabeça está processando muita coisa, vendo um filme assim da vida, várias coisas, que é o que você falou, tá? Pá, vai, mas desculpa, vamos, né? E aí nesse... No livro... Ai, gente, Permissão para sentir. Isso é um livro. É um livro, mas ele traz um gráfico... Ai, gente, me deu branco o nome dele, mas tudo bem, daqui a pouco eu lembro. Desculpa, foi mal. Ele traz um gráfico das emoções. De todas as emoções. Gente, é um negócio gigante, que tem muitas emoções. Jesus. E aí você olha e fala assim, eu sou capaz de sentir tudo isso. Deve ficar um negócio assim, né? Não, são vários, assim, tanto assim de positivo, negativo e a intensidade. Caramba. E aí, você fala, olha tudo que a gente... Então, aí você olha e fala assim, eu não tenho repertório nenhum, porque a gente não consegue identificar o que a gente está sentindo, porque a hora que a gente identifica... Eu crio uma estratégia para cuidar desse sentimento. Só que como eu não identifico, eu não tenho estratégia. E aí eu não tenho repertório. E aí eu não sei lidar. Muitas vezes eu não quero nem falar sobre isso. Por isso que assim, eu não sei lidar. Sabe que eu imaginei um computador com um monte de dados no Matrix? É igual Matrix? Gente, o nosso cérebro... Gente, nosso cérebro, assim, ele é maravilhoso. Porque ele é muita informação que a gente tem... E aí, quando, né, assim, o autoconhecimento é você se perceber e falar assim, né, deixa eu ver o que está acontecendo e o que eu preciso fazer para cuidar disso. Então, aí você começa a questão do autocuidado. O que é autocuidado? É você cuidar de você do jeito que você quiser. Pode ser alimentação, pode ser exercício físico, pode ser relacionamento, pode ser sair para dançar, pode ser qualquer coisa, mas daquilo que promova para você... o seu bem-estar e o cuidado com aquilo que você está sentindo, né? Tem a ver, por exemplo, quando eu consigo identificar isso, já vem a questão da, não sei se correto, maturidade ou consciência. Eu estou tendo consciência do que eu estou sentindo. Pera aí, aquele famoso vou contar até 10.
Isso, é isso. Pra você Exatamente sentir. isso. E uma coisa interessante que você falou sobre quando você tá com raiva, mas porque esse sentimento é meu, porque parece que fica um monte de coisa, pensamentos, fluxo de pensamentos negativos, coisas ruins, ó, aquela pessoa não confia naquela. Ó, ih, olha lá, parece que vem todo mundo o diabinho falar. É isso mesmo que acontece com a gente, exato. né? E aí você começa a parar e fala assim, nossa, mas por que eu tô pensando isso? Mas por que tá me levando por esse caminho? Não sou assim. Você começa a fazer Com perguntas você, para você mesmo. exato, é o tempo todo você falando com você. Porque se você não fala, você vai tomar atitude, dar patada, porrada. E aí, olha só, por exemplo, quando você vê alguém falando mal de você, o que você sente dessa outra pessoa? Mas a gente fala mal da gente mesmo. Da gente mesmo. O tempo todo a gente tá com o chicotinho falando, não fiz direito, sou péssimo, não sei o quê. Fala, Não caramba, consigo. se a gente não se cuida, a gente não se acolhe, a gente fala, desculpa, eu não fiz isso, né? Me dá uma chance para eu... E pequenas coisas, né? Claro que a gente tem que tomar muito cuidado para não ofender, porque aí depois não é uma desculpa que vai resolver, né? E tem muita questão do julgamento que vem a empatia também, né? Você fala muito sobre isso no House of Feelings. Sim. É a primeira coisa que vocês falam muito dessa. E falta empatia, né, Júlia? Acho que dentro daquelas soft skills, as habilidades comportamentais mais polêmicas, né? Mais exigidas no século XXI, acho que a segunda é a empatia. Como ter empatia num mundo tão apático? Então, você sabe que é muito louco a questão da empatia, porque você só tem... é mais fácil você ter empatia quando você consegue calçar o calçado do outro, quando serve no seu pé. Entendeu? Quando não serve. Quando não serve, é difícil de ser empático. É porque você fala, só se colocar no lugar do outro. Parece, é muito difícil, né? E aí a questão da empatia, assim, é como que eu faço para entender o outro? Como que eu faço para... E até, assim, por exemplo, hoje em dia, né? Hoje em dia você não pode falar de política, você não pode falar de um monte de coisa, porque vai gerar um bloqueio aqui, dependendo da minha resposta. E aí, por que eu não falo assim... Tá, mas por que você pensa desse jeito, né? Porque vamos conversar. Porque você quer a mesma coisa que eu quero. No final das contas, todo mundo quer exatamente a mesma coisa. Exato. Talvez a estratégia que a gente está levando é uma estratégia diferente. Mas aí a gente não consegue se colocar e ouvir o outro com o coração, sem o julgamento, sabe? Sem essa... E aí você se perceber, assim, quando você me fala alguma coisa, vai me gerar um incômodo e eu vou ficar assim... E aí, o que é legal? Você perceber e fala, cara, por que eu tô tão incomodado? Nossa, você fala assim, já não é mais o mesmo. Não gosto disso. Você tá vindo arma, bazuca, arma nuclear, vou jogar na cara dessa pessoa. Né? E aí, o legal é você não prestar atenção mais no outro, mas pensar no que você está sentindo. Por que me incomoda tanto isso? O que está gerando isso dentro de mim? O famoso mordeu a pilha. Você mordeu a pilha. Você nem sabe por que você mordeu a pilha. Você tem que ficar avaliando, né? Tipo assim, peraí, por quê? Mas ninguém tá vendo a sua cabeça. Não. Você tá ali quieto, fazendo egípcia, né? Tipo, Mas você tá pensando, nossa, que pessoa que Mas e por quando a gente não consegue olhar no olho? Por exemplo, se às vezes você não consegue encarar a pessoa para conversar, a pessoa ficou olhando para baixo. Isso tem alguma coisa a ver com você? Você vê agora, cadê? Vê aqui isso aqui. Na cabeça. Tem alguma coisa a ver? Já viu isso? Tem pessoas que às vezes você está conversando e não consegue olhar no seu olho. Não, eu fiz essa pergunta. Mas enfim, veio uma pergunta. Não, mas pode ser, algo pra... É porque tem pessoas que não conseguem às vezes encarar. E a gente às vezes precisa dessa conexão para ter, sei lá, o sentimento, alguma coisa. De repente a pessoa não consegue encarar mas o tem outro. gente que tem mais dificuldade, né? Tem mesmo. Aí também entra a questão de expressar, né? Também. Já falar, não pode confiar. Tem várias... Não. Tô brincando. Não. E é possível ser feliz sozinho? Não, eu acho que não. Sabe como assim? Sozinho como? Sozinho, viver sozinho e feliz. Sozinho, mas sozinho. Alone in the dark. Nossa sozinho. Eu moro sozinho, eu já não falo com ninguém, eu vivo sozinho. Não. Nossa, que bad. Ué, tem gente que fala assim, eu sou tão bem sozinho. Eu já escutei gente falando isso. Não. Sim, pode. Não sei. Mas não sei se é tão verdadeiro, né? Não é. Ser humano é social. Mas a gente precisa de jeito. Não, mas é exatamente porque tem gente que fala assim, eu tenho preguiça de gente, né? Mas é isso. Raiva de gente. Esse tipo de gente. Que não gosta de gente. Que não gosta de gente. Nossa, fugiu o nome do psicólogo que falava, né? Gente é gente. E a questão de cultura também. Envolve muito isso. Total. E a gente está falando num país que até, sei lá, 80, 90, 70% era analfabeto.
A gente pega aí, ó, vem pra cá agora. Como que é tratado um assunto tão... É importantíssimo isso. Porque eu vejo se as pessoas fossem mais felizes, o mundo seria diferente. Na minha percepção. Sim, com Pode certeza. ser que tem um livro que chama, acho que é Quebrando Hábitos, que fala sobre o silêncio de um minuto, como impacta numa sociedade. Só o silêncio, fizeram acho que em Washington uma espécie de uma cerimônia de meditação, esse 1 minuto a criminalidade caiu, várias coisas só do silêncio. Vamos respirar. Foi um exercício que fizeram e assim... Caramba, agora, quando fala de felicidade, é uma coisa tão importante. Mas você sabe que me veio à mente agora? Eu adoro trabalhar com silêncio. Eu gosto muito de silêncio, mas silêncio que te traz informação. Por exemplo... Falei mais sobre isso. Silêncio que te traz informação. O silêncio que te traz informação. O silêncio que fala muito, né, que te traz muito. É aquele, sabe quando a gente está conversando e aí te faço uma pergunta? Aí eu fico pensando. Aí eu fico em silêncio. O silêncio incomoda. Então, principalmente a nossa sociedade, acho que o latino é muito assim, que não pode ter silêncio. Então as pessoas já querem falar em cima. E não dá essa pausa, porque o silêncio incomoda. Então, toda relação, eu falo assim, trabalhe mais com silêncio. Porque muitas vezes o outro, ele precisa de um tempo para elaborar e te trazer a melhor resposta. Sabe? Tô pensando aqui, peraí, que eu vou pensar. Me dá um minuto de silêncio. Mas você precisa falar isso, eu tô pensando. Não, mas eu falo, por exemplo, eu sou lenta para processar. É sério. O meu irmão, gente, meu irmão é assim, ó, sabe aquelas pessoas que já tem a resposta, assim, eu falo, eu demoro de 10 a 15 minutos para, sabe aquela resposta maravilhosa, mas eu demoro 10 minutos para te responder. E tem pessoas que respondem. Não, meu irmão era assim, e eu sofria, que eu falava, cara, eu sou muito lenta. Ele é rápido demais. Ele é rápido. Cara, é uma máquina. E aí eu comecei a me respeitar e falar assim, tá tudo bem, eu preciso de tempo. Então, às vezes, eu tô em palestra, eu tô em um workshop, que as pessoas me fazem pergunta, e eu falo, deixa eu pensar, peraí, me dá 1 minuto. Porque eu tô processando. O que eu fazia antes? Embromation. Começava... Aí a informação... Aí eu começava a processar, aí depois de 1 minuto vinha a resposta que eu queria trazer. Porque eu fazia esse embromation no começo para eu conseguir pensar e trazer. Mas aí o silêncio, você consegue fazer o repertório. E aí eu falo, gente, peraí. Nossa, que pergunta legal que você me fez, mas me dá 1 minuto. Sim. Então... Aí eu trago. Mas por quê? Porque eu olhei para mim e eu sou assim, eu preciso de um tempo para fazer as conexões e eu te dar uma resposta 100%. Eu não sei se eu fugi do que a gente estava falando. Não. E às vezes quando você tá, as pessoas querem essa agilidade, às vezes você vai sair com uma resposta atropelada, igual você falou. Vou enrolar, vou te enrolar. E às vezes, e sabe assim, você tem a honestidade de falar assim, uma pausa. Deixa eu pensar. Excelente pergunta. Mas eu não tenho a resposta. Aguenta isso. Aí. Segura aí, chefe. Segura aí. E às vezes eu falo, não tem Virgínia, você tá falando isso, é engraçado. Você vai falando, já estava falando de sentimento. Aí você fala, vem um sentimento. A mesma coisa. Por exemplo, nessa era digital é mais difícil se expressar teclando, né? Mas mesmo você teclando, você consegue sentir o que a pessoa está escrevendo. Se você conhece a pessoa, né? Porque aí quando você lê a frase, é como se a pessoa estivesse falando, né? E aí você fala, nossa, ela está falando isso comigo. Não, ela agiu assim. Não, mas eu não agi. Não, você agiu sim, mas às vezes age. E consegue mesmo. Eu falo liga. Eu sou old school, eu prefiro ligar. Principalmente se você é mais sensível a se abalar com a informação, tipo assim... Ai, que grosso. Vou ligar e vou ver. Liga e... Mas eu aprendi a lidar com isso. Antes eu achava isso. A pessoa fala, mas não é ela. E você falando, olha, isso aí eu já tava... Quer dizer, tava intrínseco aqui, mas eu não sabia. Você falou, igual você falou, abriu. Opa, olha, então você tem esse. E é verdade mesmo. E é aquele sentimento. Você escreve uma redação do Enem, você todo lá, isso aqui a pessoa faz assim, manda joinha. Nossa Senhora. O meu mundo caiu. Um negócio assim. E aí, qual que é a sua expectativa, né? De assim, mas você queria o quê? Você queria que eu falasse o quê? Que ela voltasse com uma outra redação do Enem.
O mínimo, se eu estou aqui, né? Ai, deixa eu Com ver 10 o coração. páginas É, aí. Não, 10 aí assim, deleta. Faz. Não, peraí, não é você que faz. Aí de deletar Amor. tudo pra escrever. Não, peraí. Eu te... Não, peraí. Não, Aí começa a E escrever. tem pessoas que dá pra outro escrever, que eu já vi isso. Tipo, precisa escrever alguma coisa pra pessoa pra Gente, responder e-mail, eu falo assim, sentir o dedinho mais pesado no teclado, respira, sai, dá uma volta e vem responder depois, quando começa. Dedinho Fulano pesado. de tal. Essa digitada assim. Nossa, esse pegador de milha aqui, hyper, né? Turbo. Em empresa acontece muito. Muito. No mercado corporativo, essa mordida de pilha, principalmente numa comunicação por e-mail, o sentimento é de ódio e muitas vezes não tem a felicidade na empresa por causa do ambiente. É muito. E assim, Virgínia, então a felicidade, pelo que eu estou entendendo, ela vem de dentro e não de fora? Ah, total, de dentro, porque é uma percepção sua. Mas eu posso ser estimulado pelo... Sim, total. Perfeito. Porque você pode ter alguém que pode ser alguém tóxico, inclusive, e que isso te faz mal. Mas você fala, o quê? Não quero isso pra minha vida, não. Partiu, vou pra um lugar onde eu sou bem-vinda, onde eu sou valorizada. Porque leva E eu junto, vou né? levar- Se é tóxico, vai... Mas aí a responsabilidade de quem? É minha. Não fica assim, olha lá, fulano. Aí eu tô começa assim a por falar causa do mal. fulano, eu tô assim porque eu sei Ele fala, não, vai. Se isso não tá te fazendo bem, se isso não te faz feliz, vaza, vai para outro lugar, vai, sabe? E vai trazer, né, assumir a responsabilidade para você tomar uma decisão. Ah, não é fácil, Virgínia. Tá, mas você vai continuar. Então escolhe. Se você escolhe ficar, como que você vai fazer esse negócio bem feito? Né? Como que você vai procurar alternativas para você cuidar disso? E zerar essa toxicidade, né, de tal pessoa. Toxicidade, legal. Toxicidade. A gente está vivendo numa era muito incerta, né? Então as pessoas agora estão mordendo muito fácil. Mas o que é certo? Então, o que é errado? Certo? Não, incerto e certo, não de certo e errado. Ah, tá. Da incerteza. Da incerteza. Tudo é perfeito. incerto. Desde quando a gente nasceu é certo. E nada é seguro. Qual ano que a gente começou sem crise? Mas qual que você... 2019 é uma coisa, aí 2018 é uma coisa, 17 foi uma coisa, 16 foi uma coisa. Sempre tem alguma coisa a não, ver. e tudo assim. Ai, eu vou casar. Um dia minha mãe fala assim pra mim, você está certa? Tipo, que ele é um homem da sua vida? Eu falo, sei lá, mãe, eu posso te responder daqui 10 anos? Daqui 10 anos eu te respondo se é um homem certo. Agora eu é acho homem que da minha sim. vida. Desculpa, babém. Você entende? Assim, o que eu tenho certeza? Nenhuma. Eu te respondo. É incerto. Eu vou tentar. Agora eu acho que essa escolha é a melhor. Certo. Amanhã eu te respondo se eu fiz a escolha Virgínia, certa. eu tô canceriana que sou a primeira namorada que tive agora falou assim: mas a gente não vai namorar pra sempre. Ué, o sempre não existe e tal. Eu fiquei tão de bode. Como assim? Nossa, ele achou que era eternamente. Romeu e Julieta. Eu achava que era tempo. Cara, isso aí foi bizarro. Eu achava assim. A hora que ela falou assim: não é pra sempre. Eu, nossa. Como assim? Vai ser pra sempre. Eu achava que era Disney, né? Mas isso que você falou da Disney, vamos pensar a pessoa que eu tá nos achava que era assistindo, Disney, aquele ótimo. coração peludo. Deve estar olhando aqui e fala assim, Nossa, quanta essa baboseira. baboseira, Esses aquela três são de Planet felicidade, ali, esses falando, dois gêmeos aquele doidos. outro lá que fala que sai felicidade pelo nariz, que sai, não sei o quê. Que o RH chegou a reclamar dele. O RH reclamou aqui, não tem nada a ver, falou que era importante. Não, é extremamente importante. Mas aí a questão, você que tá com o coração peludo, é possível aprender a ser feliz. Super. Tanto é possível aprender a ser feliz, tem um estudioso... Adoro. Claro que eu não vou lembrar o nome agora. Não tem lembro o problema. nome. Depois. Como é que é? Os intervalos de De memória, acontecem. Não tem problema. Gente, mas que ele fala, é possível você aprender a ter os pensamentos positivos. Porque tem uma cientista que chama Bárbara Fredrickson. Bárbara Fredrickson. E ela fala do impacto de emoções positivas no nosso cérebro. Então, e tudo isso, gente, é hormonal, é ciência, né? Que a felicidade, ela gera uma alteração hormonal. Então, ela fala que, ciência, que aumenta a sua visão periférica. Quando você está feliz, aumenta a visão periférica. Tipo, você vê, assim, mais possibilidades. Então, por isso que vendedor tem 37% melhor resultado quando ele tem visão positiva da vida. Ainda bem que eu sou vendedor.
Sabe? Glória a vós, Senhor. Mas é. Amém. Aí eu falo assim, não é sorte, é esse olhar que vê oportunidade. E é mesmo, porque se o vendedor não tem motivação, ele... Não, ele vê a oportunidade onde não tem. Fala assim, não gostei disso, mas eu tenho... Você me deu, deixa aqui para te trazer uma outra coisa, né? Sabe, ele tem esse olhar. Então, ela começa a trazer o impacto das emoções positivas. A Bárbara Fredrickson. Aí tem esse outro que fala assim, é possível você aprender a ter uma visão positiva da vida. Você trazer essas emoções positivas. Isso é aprendido. Então, não é que assim, eu sou assim, Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Uhum. Você aprende a olhar o copo meio cheio. Mas não é ter uma visão, sabe, um otimismo míope. Aquela coisa assim de achar que assim... Né, tá tudo, se a gente sai daqui, parece tá que tudo... fica com a visão assim, né? Você faz assim, não, é você olhar o realismo. É você entender o que está acontecendo. É você não se perder da realidade. Mas você escolher, falar assim, eu escolho hoje não olhar notícias. Porque isso me impacta. Me faz mal. Nossa, eu fico... Gente, quando eu começo a ver notícia, me dá até taquicardia. Eu falo, isso me faz mal. Na televisão assim, você faz assim, ó, você até sangue. Nossa! E eu falo pra ele, porque gente, às vezes você vê mal. as redes sociais e fala assim, nossa, tá todo mundo feliz, não tem ninguém triste. Lógico que tá, tem gente, ninguém tá assim, todo mundo sente a mesma coisa. Do mesmo jeito, mesmo exato. jeito. E do mesmo jeito, olha que legal que você trouxe. Eu tenho 2 extremos. Eu tenho as notícias e eu tenho o Instagram, as mídias sociais. Sim, que as são vitrines. 2 extremos. Uma vitrine maravilhosa e uma outra. Exato. Eu vou me basear nelas? Jamais. Tira e porque fala isso quem não é real. É. Só isso não é a realidade. Mas eu vou escolher, falar assim, isso não me faz bem, do mesmo jeito que só isso também não me faz bem. E eu vou escolher que caminho que eu vou seguir. Então, assim, como que eu por exemplo, né, acabamos de virar o ano. O que eu quero para mim para esse ano? Quais são minhas pequenas metas ou minhas grandes metas? Que vai me trazer esse... Poxa, que eu vou terminar o ano e falar, cara, consegui isso, consegui. Isso daqui não consegui. Não foi, Puxa pro ano que vem. Mas é você assumir isso e falar, eu vou escolher. Porque, às vezes, se eu ver só a notícia, eu não vou ter gás, gente. Eu não vou ter energia suficiente. Porque eu vou estar tão bad que eu não vou conseguir. Do mesmo jeito que eu posso só olhar, né, o que o outro tá maravilhoso e eu olho para mim e falo, vixe, tô atrasado, hein? Você também não se baseia só nisso, né? Porque isso não é real. Não, então, não é. você ter noção da realidade, você ter consciência de tudo que está acontecendo, principalmente dentro de você. E você escolher um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Uma felicidade é escolha. É você escolha. escolhe, tá feliz ou triste. Total. Nossa, mas vou voltar para a base. Volta. Seria interessante ter isso já para criança. Muito. Total. Muito. Muito. É base, sempre é base. E falar, as crianças têm que aprender a falar. Fala. Me fala o que está acontecendo. Você sabe. Me verbaliza. Por que você está sentindo isso? Você sabe, Virginia, que minha filha mora no Canadá. Ela teve aula de empatia. Ah lá. Com 14 anos. 14 anos ela teve. E não tem aqui no Brasil, né? Não. Algumas escolas começaram, né? Com a questão de bom. educação socioemocional. São poucas, né? Mencionei até errado, mas tem poucas não, que... agora tá... Na minha percepção, acredito que isso aí tem que ser feito dentro agora, já e dentro de casa, com certeza. Então, mas olha só, eu falo assim... Então, por exemplo, eu não tive esse aprendizado. Eu tô aprendendo hoje, né? Depois, né? Uma senhora... Não, 25 anos, 25. Tá de boa. Mas hoje a gente está aprendendo isso, né? A nossa geração. Então, assim, eu não tenho recurso suficiente para oferecer para os meus filhos ainda. Talvez os nossos filhos estão aprendendo que a geração seguinte vai ter mais recurso para isso. Isso, né, a minha percepção. Sim. Porque às vezes a criança... Gente, quantas vezes eu falo, mas você tá chorando por quê? Porque alguma coisa tá errada. E aí, tipo, sabe aquele clique que eu preciso o tempo todo me policiar e falar assim, tá, mas entendo o que tá acontecendo. Sabe, é você respeitar aquele choro, ajudar a criança a elaborar, entender o que tá acontecendo com ela para criar recursos para ela amadurecer, enfim, e ter isso daí para a vida adulta, né? Para lidar com as frustrações da vida, tô aqui, né? assim, processando as coisas.
Não, é interessante. E dentro das empresas, quando te contratam, quando contrata a House of Feelings, o que eles vêm buscando? Olha, eu preciso que você jogue a felicidade, o povo precisa ser engajado. Virginia, eu quero que você faça assim, ó. Gente, você vai falar bonitinho ali, mas é o chicote que tem que estar lá pra bater meta, fica meta. Ai, gente, é muito louco isso, assim, porque pra mim... às vezes assim, Virginia, a gente precisa fazer uma reunião, que a gente precisa conversar com você, não sei o quê. Ó, aqui dentro, a galera tá péssima. Já tive burnout, já tive não sei o quê. E vem a lista, né? Nossa. Tudo. Aí eu, pô, tá, e né, o que vocês pensaram? Uma palestra. Houve uma pausa plena, hein, Virginia, agora. Uma palestra. Uma palestra. Aí eu falo assim, é um caminho. Bom caminho, podemos começar por aí. Boa opção, the first option. Mandou bem, amigão. E aí, porque assim, é o começo. Então assim, eu falo, aí eu sou muito... Gente, porque vem, né? Normalmente é o RH que vem. E os recursos humanos, né? Como é que é informar? Não é treinar, mas vamos lá. Assim, nossa, palestra vai salvar. Não, porque a sensação que eu falo, eu verbalizo isso. Eu falo assim, você sabe que a gente vai colocar um band-aid numa fratura exposta, né? Nossa, agora você... Nossa, filha, você dá um foi. Não, mas eu falo, mas vamos começar. Mas você sabe que assim... É uma jornada que a gente precisa e a gente não tem maturidade dentro ainda, né, das empresas para trazer esse tema. Por quê? Porque é difícil. Às vezes você chega numa liderança assim que lá eu preciso cuidar lá de cima, que eles não estão bem. Não, tá pior aqui do que aqui embaixo, às vezes. E eu falo, vamos cuidar disso. E você nota que a liderança... Mas por quê? Às vezes eu sinto que as pessoas, os profissionais não estão preparados para vir aqui em cima e falar, gente, desculpa, vocês têm que ser os primeiros a se cuidar. E aí eu falo, deixa eu ir. Eu falo, me deixa, me coloca na frente que eu vou falar né, de maneira fofa, simpática, com dados, ciência. E aí eu falo, não, Virginia, não dá para chegar lá em cima. Eu falo, mas a gente precisa cuidar aqui. Então, assim, é um caminho que a gente precisa seguir que não adianta só eu cuidar aqui, porque o peso está vindo daqui de cima. E aí, mas assim, gente, tem várias empresas. Eu posso citar o nome de algumas empresas ou não? Não, melhor não. Fica à vontade. A Nestlé. Nestlé, por exemplo. A Nestlé tem uma área especificamente de bem-estar, que eles estão fazendo um trabalho incrível. Muito legal. Então, eu estou citando porque é um dos nossos clientes que a gente faz bastante coisa lá que cuida do bem-estar. Uma jornada, roda de... A gente fala de luto, se preocupa, gente. Então, aí fala de luto. Eu já vi, assim, urgência de que uma equipe perdeu uma pessoa. Olha que bacana. Não foi uma vez, foram várias vezes. Que assim, eu preciso que você converse com essa galera para falar de luto, para falar de dor, para falar, gente... Fala do que vocês estão sentindo. E assim, é um chororô. E falo, gente, vamos, a gente está aqui para isso. Fala, porque a gente não se permite. E aí é online, gente. Eu fiz isso online. Caraca, e é uma coisa difícil. É mais difícil da empatia, né, desconectar. Então, você imagina uma empresa, fala assim, a gente está com a gente perdeu um colaborador, foi aí, né, eu preciso saber como que foi, tudo eu não sei o que vai vir ali no encontro. E aí eu entro para acolher e falar, vamos falar sobre... Gente, a gente não aprendeu a falar sobre o luto, sobre o que dói. Aí assim, tá me incomodando, eu não tô conseguindo dormir, eu tô impressionada, porque isso me marcou muito, eu falava muito com ele, não sei o quê. Eu falo, se isso tá impactando diretamente a sua vida, de não dormir, de não comer, isso acontece. Isso faz parte, mas você pode procurar ajuda. É aqui onde entra um psicólogo para te orientar. Você está passando por um processo de luto. E aí, porque ninguém fala. Não, e como você reage, né? O luto, né? Como você aceita a morte. Você tinha comentado numa palestra, lá, sobre morte. Sim, eu falo. Falar sobre felicidade é você falar sobre morte.
O que era, Virgínia, que você falou sobre... Mas você estudava a morte? Que era... Foi. É que assim, quando eu comecei a estudar... Pode falar? Pode, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a estudar a felicidade, de falar assim, por que felicidade eu me escolho? Por que tem gente que não escolhe? Tipo, viver o momento, o presente, né? E aí, isso me levou à morte. Por quê? Porque quando você entende que você não é para sempre, que você é finito. Finito. Não é Drácula, não, viu? Não, Drácula não. Quando você percebe da sua finitude, você fala assim, amanhã pode ser que eu não esteja aqui. A vida é um sopro, né? Exato. Então, o que eu decido? Eu vou decidir ser feliz agora. Então, pessoas normalmente que passam por muito próximo, uma doença, alguma coisa, alguém muito querido que morreu e tudo, que faleceu, você fala, gente, é agora. Então, quanto mais consciência a gente tem da nossa própria finitude, você fala, meu amigo, é agora que você imagina que eu vou deixar para depois, amanhã eu não sei se eu tô aqui, e se amanhã eu não estiver aqui? E falar da morte. A gente não tem que ter... Porque o que a gente... E aí eu comecei a estudar. Então, como que foi o processo? Falei de felicidade, mas eu cheguei no processo da morte, da finitude. E eu fui fazer até um curso com a Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela trabalha com cuidados paliativos. Você imagina que as coisas que escuta, né? E aí, gente, foi muito lindo. Que coisa maravilhosa. Foi um processo, assim, porque você começa a falar sobre a morte como uma passagem. Gente, eu brinco, eu falo assim, alguém aqui pretende não morrer, né? Porque você fala, gente, vamos conversar sobre as pessoas... Credo, Virgínia, pelo amor de Deus, não fala sobre isso. Você vai estar doido que fala de morte. A gente não fala. E você precisa aprender a lidar, né? Eu falo com os meus filhos, minha filha até outro dia, mamãe, então quando você morrer, suas coisas ficam pra mim. Fica. Tá bom. Eu falo, mas por quê? Não, mamãe, só pra eu saber, né? Só perguntei. Então, sabe você trazer o assunto? Eu falo assim, um dia eu não vou estar mais aqui. E aí, o que vocês vão fazer com isso? Sabe, você falar. Tem um que chama assim, memento mori, que é o momento que você fala sobre a morte. Quando você fala sobre a morte, você tira o desconhecido, porque a gente teme o desconhecido. Então, quando você traz isso, você fala sobre a morte, você para de temer a morte. E você começa a falar como um processo. Então, assim, sim, se eu morrer, claro que vocês vão ficar tristes. Vai todo mundo ficar, mas é o processo. Então, vamos aproveitar o hoje. E ela falando, já lembrei da mãe. Porque, por exemplo, nós tínhamos 18 anos para 19 quando nossa mãe faleceu. Ninguém forçou a luta, é isso, quando morre, acontece. Não, foi bumba, de repente. E é uma bomba, e marca muito a morte, né? Pra todo mundo. E tem gente que não volta... Perde alguém, não volta mal normal. E é difícil se aceitar, a pessoa foi, não tem o que fazer. Seguiu e é um processo também, né, Virgínia? O luto, né? E aí você precisa às vezes você precisa de um acompanhamento, porque a gente não fala sobre isso. Outra coisa que não é falado. Então, assusta. E como que é o luto? Como que é o processo? Você falou da Nestlé. A Nestlé é muito grande, uma empresa multinacional, gigantesca. Você acha que para quem está nos assistindo tem uma empresa pequena, ou na área dessa, fala assim, não, mas isso não cabe, só tenho 10 funcionários, 5 funcionários. Só empresa grande. Só empresa grande. Nossa, gente. Não, ignora isso, amigão. Tem que falar, tem que trazer. E assim, não é só o RH, é todo mundo. É falar sobre o assunto, E assim, e não... Porque as pessoas falam assim, Virgínia, se começar esse negócio, vai começar com mimimi. Eu falo, então... Aí é a falta de maturidade. Falta maturidade. E aí a gente quer passar para um outro estágio, que é você assumir. Eu te escuto e eu falo, você não está bem? Eu vou te ouvir. Mas o que você vai fazer com isso? Qual a sua responsabilidade para você melhorar? Para você seguir, né, nesse processo de beleza? Você precisa de 5 minutos, você quer ir para casa resolver isso, tá, mas eu preciso de você para concluir essas tarefas. Eu preciso... Né, o que eu posso te ajudar? Mas a responsabilidade ainda é sua. Então, assim, é tirar essa visão que a gente tem de que é passar a mão na cabeça, sabe? De que ser muito fofo, de ser paizão. Não. A gente fala sobre isso, a gente acolhe,
Mas cada um tem que assumir a sua responsabilidade. A gente tem metas, a gente precisa, né, para o negócio ser bacana, né? A empresa é feita de pessoas, um monte de emoção. Imagina, é um monte de emoção. E circulando. Os clientes, né, gente? Vamos combinar aqui, por exemplo. Você recebe seu cliente pode vir. O seu funcionário tem que estar preparado para primeiro Exatamente. Assim. Isso não é meu, isso é dele. Deixa ele. Tá tudo bem. Fala assim, tá, eu entendo, eu tô aqui pra te ajudar, eu sei. Mas assim, é dele, brigou ali fora, tá? É outra coisa. Isso não é meu. Então, a gente preparando as pessoas a lidar com isso, gente... E tem pessoas que acho que acordam e falam assim, hoje eu vou pegar alguém que vai me atender, porque hoje eu vou pôr emoção no isqueiro. Joga a vespa no o dedo. Né? Nossa, até deixou surdo. É muito engraçado. E eu sempre penso, né, para conseguir talvez fazer uma parte interessante. Nosso papel, né, na sociedade é dentro das empresas. Sim. Que é onde passa a maior parte do tempo. E na área da saúde, principalmente. Muito. E, Virginia, o que a House of Fitness oferece assim, para o pessoal que está nos assistindo? Só a empresa pode contratar, uma pessoa física pode falar... Pô, minha família tá precisando ouvir isso que você tá falando. Vou ligar pra Virgínia. Né? Por exemplo, eu vejo hoje hospitais, por exemplo. Poxa, diante de tudo que a gente vive, própria farmácia, precisa. O que vocês oferecem assim dentro da... Hoje, a House of Feelings, a gente trabalha com pessoa só jurídica. A gente já trabalhou com pessoa física, mas hoje é só a empresa que a gente trabalha. E o nosso foco é trazer a questão dessa gestão mais humanizada. A gente trabalha muito com liderança. Fazemos palestras também. Sim, não pelo amor de Deus. Mas a gente gosta muito eu falo que é assim... de criar junto com o cliente. Então, às vezes tudo é muito novo, né? Então, assim, hoje tem situações muito novas. Então, por exemplo, a própria Nestlé, em várias situações ela me liga e fala assim, Vi, aconteceu isso, isso, isso. Você consegue ajudar a gente? E aí me dá 5 minutos. Aí vem o silêncio. Aí eu falo, posso pensar? E aí eles já conhecem, a gente fala assim, pode. E aí eu volto, tá, quanto tempo eu tenho, o que eu preciso, qual que é o resultado, quem que vai estar envolvido. Eu faço algumas perguntas e falo, beleza. E aí eu volto com alguma coisa completamente... Porque hoje em dia, né, às vezes você não tem tempo, você não tem recurso. E aí tá bom, e se a gente fizer um vídeo de 3 minutos e depois a gente fizer convidar para fazer uma roda de conversa e depois a gente faz um workshop e beleza, vamos nesse caminho. Então a gente tem trabalhado muito com questões customizadas, de trazer esse olhar de... né, o que está acontecendo? Team building, gente. Nossa Senhora, o que a gente está fazendo de team building para a conexão do time, porque as pessoas se desconectaram por conta da pandemia. E agora ninguém se conhece mais. De verdade, gente nova, híbrido do trabalho. E também. Gente que assim sofreu demais, está voltando a outra pessoa ali. Que eu preciso me reapresentar. Até socialmente, para ele se interagir de novo. Então, a gente vem trabalhando muito assim, jornadas dentro das empresas. De processos mesmo, de trabalhar encontros, enfim. E funcionário, às vezes, quando vem você falar de sentimentos... Assim, tem aquele que senta assim? Tem. Mas eu sei, essa daí é motivacional. Vou jogar. Aí vai vir dançar o raga. Gente, mas é o máximo. Eu adoro. Legal. Já teve. Uma vez eu fiz um encontro, gente, que eram só PhDs, assim. Era de uma empresa mais uma agrícola. E era só, assim, cientistas, uns bem brincadeiras assim, professores de Deus, assim. Tipo isso. Tipo assim. Isso, semideuses, né? Semideuses. E aí foi muito legal, porque a gente fez um encontro, foi online, né? E aí durou 2 horas de encontro para falar sobre gestão emocional. Era uma jornada, eram vários encontros de 2 horas durante alguns meses, para falar de soft skills e tudo. Gente, no primeiro encontro foi muito legal, porque, assim, o RH vem e fala assim, Virgínia, eles são muito exigentes, eles são muito críticos. Então, assim, cuidado, né? Aí tá bom. Tudo que vem de treinamento tudo bem, aqui fica tranquilo. Aí, gente, foi muito legal, porque quando acabou as 2 horas, eles... Acabou, Virgínia? Sim, acabou, gente. E aí,
Nossa Senhora. Olha aqui, Virgínia, pizza, assim, sabe? Todo mundo nervoso. Eu falo, gente, o que aconteceu? Sei lá, veio uma psicóloga para falar de coisa emocional, a gente não sabia o que ia acontecer aqui, a gente tava com medo. Olha só, os caras já foram com achando que tava assustado. Facão chegou. Porque, gente, é o desconhecido. É o desconhecido. E aí, quando assim, não, gente, imagina, não vou expor, não, a gente vai entender o que é isso. Tenso, todos imagina? têm, gente, foi muito. E aí, dali pra frente, Ganhou. gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque eles entenderam que não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é difícil de você falar. É simplesmente a gente começar a dar espaço para isso. E a pessoa também abrir um pouco a cabeça. Igual você falou, mindset, pensamento convencional. Tipo, mudar um pouco. Falar, meu, abre a cabeça. E não tem certo e errado. Você tem resposta? Não tenho. Vamos construir Se você não gosta, por exemplo, você está palestrando, não gosta, mas alguma coisa você vai aprender aqui. Uma coisinha vai aprender, né? E é isso. Nossa, tá tudo rabiscado. Não, entender o desconhecido sem entender e repertório. São coisas que ficou muito na minha cabeça em relação a isso. E a felicidade, ou seja, as pessoas têm que buscar um autoconhecimento, ter o autocuidado também em relação a tudo isso. E saber escolher. O que você é de casa? Escolhe o quê? Ser feliz ou bad? Eu li uma vez, A Arte da Felicidade, o livro da Dalai Lama. Muito bom esse livro. Maravilhoso, assim, mas eu lembro do final, que falava uma coisa assim: se você tem um problema e ele tem solução, vai adiantar você se preocupar com esse problema? Exato. Se você tem um problema que ele não tem solução, vai adiantar você se preocupar com esse problema? Isso, Então é uma coisa simples. São gestos da felicidade, né? Se você está feliz, cantando, sorrindo, igual a Branca de Neve, igual a pessoa pede dinheiro, você fala assim: peraí, deixa eu procurar aqui. Agora você tá ranzinho. Tira! Já faz. São atos. Ou às vezes um sorriso. Eu não tenho dinheiro, não vou mais falar assim, bom dia. Vou ficar sempre falo que eu te devendo. Normalmente eu já tô devendo. Vou ficar pra próxima, Essa rua aqui eu já tô devendo pra todo mundo. Gente, mas assim, só o fato de sorrir. Já sorria. Tá tão fechado. Quando você dá um bom dia, quando sabe, você vê as coisas de um jeito diferente. Sim. Você que vai escolher. Posso escolher assim. E assim, quanto mais você força... O Paul Ekman fala muito sobre isso. O Paul Ekman fala assim... Porque a musculatura, você manda para o seu cérebro uma informação e aí seu cérebro vai entender que aquilo está acontecendo, que aquilo é real, porque você pode... Gente, o cérebro é lindo que você pode enganar ele, inclusive. E aí, assim, eu tô super feliz, né? E aí você manda informação pro seu cérebro e você tem essa descarga hormonal. A Amy Cuddy, a última, gente, que senão... A Amy Cuddy, ela tem um livro que chama O Poder da Presença. E ela fala que, dependendo assim de como que você se posiciona, você manda informação pro seu cérebro e o outro tem uma outra leitura, uma outra percepção sobre você. É essa que fala da posição da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha. Então fala assim, você vai entrar numa negociação, poder... 2 minutos para... Se entrar assim não é legal. E aí você tá mandando informação pro seu cérebro que fala, tá tudo sob controle. O fight or fly, né? Que você não vou entrar pra briga. E aí você manda pro seu cérebro e fala, eu tô oxigenando, porque tá tudo sob controle. Deixa quem tá mandando aqui sou eu. Então, assim, é você, né, escolher esse processo interno. Por isso que é a autoconsciência, o autoconhecimento. E você olhar pra sua postura e você escolher que caminho que você vai seguir. Virgínia, para quem está nos assistindo, onde busca algumas informações para, lógico, seria interessante ter o trabalho de vocês, da House of Feelings, mas assim, alguma coisa onde a pessoa pode ler, tem alguma dica? Lógico, já deu um monte de dica aqui de livro, então a gente vai ter que pegar todas essas informações contigo. Mas assim, o que a pessoa, uma terapia digital, uma meditação, por onde começar para quem está nos assistindo? Assim, pô, achei muito interessante o que a Virgínia falou com o pessoal ali do SantaCast, mas... onde eu começo a buscar? Eu que sou tão infeliz, talvez eu tô com essa cortina, esse bloqueio. Onde buscar? Uma informação. Para começar, comece a ler, vai escutar música. Então, por exemplo, podcast. Começa a ouvir. Eu adoro ouvir podcast, porque são nos podcasts que eu começo assim, nossa, olha que legal, falou de tal livro, poxa, não tinha pensado desse jeito. Então, é você abrir, é você sair da sua bolha. Então, normalmente, a gente está na nossa bolha, que a gente tem sempre as mesmas informações.
Então, quando você começa a olhar e pesquisar, eu quero ouvir sobre felicidade. Vai ali no Spotify, no YouTube, felicidade. Começa a ouvir alguém. E aí isso já vai te levar por outros caminhos, que vai te levar para livros, para referências, audiobook. Adoro audiobook, porque às vezes você tá na correria, eu coloco ali no meu Spotify audiobook. Putz, gosto desse livro, mas eu não consigo parar para ler. Vou ouvir. Enquanto eu faço muito esporte, eu faço triatlon. Eu treino muito, então eu tô ali com o meu fone ligado o tempo todo ouvindo. Então você sair um pouquinho e fazer escolhas, né? Da onde eu quero me abastecer. Você tem hoje um monte de aplicativo de yoga, meditação. Começa a fazer meditação, é muito legal. Ah, não tenho jeito. Tenta. Não consigo, 1 minutinho, 2 minutinhos. 5 segundos, exato. que seja, para a respiração. É você sair, sabe, da sua zona de conforto, daquilo. Ah, não dá certo. Ah, não funciona. Tenta criatura. Vai fazer. Começa contando até 10. Já é um bom caminho. Exato. Ah, então já 1, 2, 3, 4, 6. Você já coloca emoção na moto. 1, 2, 3, 4, 5. Pô, Virgínia, chegamos ao final. Obrigado mesmo, de coração. Aprendi muito com você. Pessoal de casa também, com certeza aprendeu muito. Glauco. Pessoal, todas as informações para encontrar o trabalho desse excelente profissional vai estar no descritivo do vídeo. Por favor, já dê seu like. Cumprimenta a gente. Assenta o dedo, se inscreva no canal, não se esqueça. Acione as notificações e se você gostou muito, por favor, compartilhe para alguém que precisa ouvir sobre essa questão de sentimento, que eu acredito aqui, de hoje para frente, é um assunto muito importante para essa máquina orgânica funcionar. Virgínia, muito obrigado mais uma vez. Foi ótimo. Pessoal, namastê. Obrigada. Até mais, pessoal. Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau. Até mais.